Feliz 2024. Aproveita, né, aquele momento, início do ano, todo mundo com uma mensagem positiva na cabeça, com um pensamento positivo. Já faz aqueles negócios tudo de curtir, manda o episódio pro amigo. Se inscreve-te essa porra aí que o Amoroso fala. Vai lá e clica ali para fazer parte do canal. Começou normal, 2024. Começamos 2024, como Normal, terminamos né? 2023. Tá tudo normal. Hoje nós vamos falar sobre a cama de Procrusto. Tem um outro, o leito de Procrusto? É, o leito de Procrusto ou a cama de Procrusto. Né? Então já aproveita, Amoroso, A cama deve explica. ser mais moderna, né? É. Já aproveita e O leito, explica aí né? pra gente do que se Lecto. trata esse episódio de hoje. Bom, o episódio de hoje é pra gente poder criticar. Não, a gente vai usar a analogia da cama de Procrusto, que o Alan vai explicar. E só que Eu vou explicar porra nenhuma, não. Você é que vai. o Alan vai explicar qual é a mitologia da cama de Procrusto. É o seguinte, havia um bandido... Vou explicar, né? Havia um bandido chamado Procrusto, né? No mito de Teseu. Pro, em grego, quer dizer antes, de antemão, previamente. E crustros quer dizer ferir, mutilar, cortar, coisa desse sentido, né? Então quer dizer, a pessoa que previamente mutilava, que previamente cortava, machucava os indivíduos os quais ele sequestrava. Ele abordava os viajantes que iam de Atenas para Mégara e de Mégara para Atenas, né? Ali na Grécia, ao norte do Peloponeso. E o que ele costumava fazer, né? Como um psicopata, ele tinha camas de ferro, então ele botava os indivíduos nessa cama, deitados, né? Amarrados. Os indivíduos que não cabiam, que eram maiores do que a cama, ele os cortava para caber na dimensão da cama. E os indivíduos que eram menores que a cama, ele os distendia com cordas e com outros equipamentos para também tentar fazê-los caber na cama de forma exata. E o que isso tem a ver com o nosso tema, né? É que a gente, no nosso meio, e não só no nosso meio, né? Retoricamente, as pessoas pegam hipóteses, pegam teorias e pegam falas das pessoas, e se não caber no enquadramento que ela quer apresentar retoricamente para mover a consciência da audiência, ela estica até onde der para caber na cama ou as corta para poder encaixar no que ela quer dizer, né? Isso, claro, é tudo retoricamente. O cara que faz isso e não sabe que ele está sendo retórico, ele próprio está sendo um dos enganados da própria questão, né? Basicamente é isso. Depois pra gente entrar nos temas. Ou seja, ajustar, acomodar aquilo que você quer que seja, Isso. todo o argumento em volta para que aquilo se torne uma verdade. Acontece na educação física? Eu tenho uma hipótese. Acontece na vida, né? Mas a gente está aqui na vida. educação física. Eu tenho uma hipótese, aí eu vou querendo provar, ver se essa hipótese ela é igual à realidade, e aí, conforme ele vai achando que, por exemplo, vai para um outro lado, ele vai e corta um pouquinho, né? Vai botando até... Bom, agora, tá vendo como eu estava com a razão no início do raciocínio? Aí é mais ou menos por isso. O cherry picking é um pouco disso. Cara, Sim. vou puxar aqui esse artigo aqui, esse livro, essa fala desse Viés cara. de confirmação também. E esse aqui que contra eu tiro, tá ajustando, tá fazendo o ajuste para caber na cama de Procrusto. Sim. Acho que é muito comum isso na vida. Sim. Eu vejo isso toda hora, meu Deus do céu. Você tinha, o Amoroso, alguns exemplos que você quis trazer do ponto de vista para ficar mais né? claro. Hoje vai ser um episódio mais técnico, digamos assim. Tal qual Teseu, vamos tentar matar o Procrusto, só que não vamos usar a cama dele, porque o Teseu usou o mesmo método do Procrusto, amarrou ele na cama e adequou ele na cama. Agora, eu lendo a mitologia, eu não sei se o cara era maior que a própria cama, só que eu acho que ele era exato o tamanho da cama, né? Então acho que só amarrou ele e picotou ele Pelo ali. que eu lembro da história, ele era do tamanho, a cama era dele, e ele exato o cabia tamanho na da cama cama. e ele queria que todo mundo coubesse. Então Teseu amarrou ele lá e torturou ele de outra forma, que não esticando e nem cortando, né? Teseu o matou pra livrar Atenas do perigo, né? Mas, tal qual Teseu, a gente vai colocar na cama, matá-lo e encaixá-lo, tentar encaixar. Aliás, a gente vai tentar mesmo, porque nunca se consegue, porque nós temos nossos vieses também, né? A gente tenta ser o mais imparcial possível
É igual o mito do juiz imparcial, né? Não existe. Tem um caso engraçado que eu tava vendo hoje. Agora, só assim, saindo um pouquinho pra quebrar, um juiz protestante, né? O cara falando que um advogado ia fazer um caso, o juiz era protestante, aí a pessoa que ia dar o relato era protestante e falou, faz o seguinte, fala exatamente o que você fez no dia. Eu tava participando da Santa Ceia, não sei o que. Ele fala isso. Aí ele falou que quando entrou no tribunal, falou, boa tarde, seu juiz, a paz do senhor. Aí ele arregalou o olhão, a paz do senhor, irmão. Aí falou, dali eu já conquistei o juiz. Nós temos os nossos vieses, tal qual esse juiz, todo mundo tem o seu viés, né? Mas vamos tentar não fazê-lo. Eu vou começar com uma crítica, que aí é para as pessoas leigas mesmo, né? Que assistem. Tentar até fazer um corte com isso, né? Que é o seguinte, as blogueiras, normalmente, elas são sempre maiores que a cama, né? Elas sempre vão tentar cortar para encaixar ali, né? Nunca são menores e queiram esticar, né? Então, o que elas fazem? Na leiguice delas, elas botam vídeos de treinamento. Mas é uma coisa que eu tô vendo tão endêmica que eu tenho que falar. Tem uma aluna minha, que a gente conversa bastante, aí, passando no Reels, eu fico olhando as blogueiras. Eu sou uma pessoa que faz muitas... Eu tenho uma coisa de tentar enxergar além da própria atitude humana. Eu sou uma pessoa tremendamente fofoqueira. Tremendamente curiosa. Eu gosto de saber muito da vida dos outros. Eu assisto reality show de fofoca, eu leio o livro da Anitta. Eu sou muito fofoqueiro. Mas não é pela pessoa em si, pela coisa mesquinha da fofoca. É um pouquinho também. Mas eu gosto de ver além, eu gosto de entender o que está se acontecendo com as pessoas que têm maior visibilidade para entender o todo. Porque você tem uma curiosidade com a natureza humana. Exatamente. É isso. Não é aquela coisa que a galera fica a tia lá na janela, né? Toda tia da janela tem um quê de filósofo, né? Possivelmente. Então, eu fico vendo essas coisas para poder me inteirar no que o meio social está ditando. Passando, eu vi mais de uma blogueira fazendo uma sequência de alongamentos prévios ao treino. A sequência era muito parecida. Eu não sei quem começou esse start, quem deu essa primeira explosão do Big Bang aí, que é sempre a mesma sequência. A pessoa vai de cócoras, a pessoa fica em posição semi-ajoelhada e faz o avanço, né, para tentar mobilizar reto femoral e ilho-psoas. Depois ela entra na posição que ela cruza a perna na frente, estica a perna de trás para tentar alongar o glúteo, né? E um pouco da posterior também. Ela faz uma sequência de 4, 5 posições que ela sempre faz isso e depois vai fazer os exercícios. E a gente começou... Eu até mostrei para minha aluna, eu comecei a observar. Eu ia nas academias e via meninas na faixa etária, assim, provável, né? De olho a gente não dá para saber. De, sei lá, seus 16 até 26 anos, fazendo exatamente a sequência. Aí, eu já comecei a brincar com a minha aluna. Chegava uma menina dessa faixa etária. Até a roupa ela imitava. Chegava a menina dessa faixa etária com a roupa análoga da blogueira. Aí ia em direção ao colchão. Eu falei, ó, vai fazer a sequência. Quer apostar? Aí minha aluna já ficava rindo. Aí eu contei pra minha aluna o que era a percepção que eu tinha tido, né? Aí ela ia... Sequência. Cara, sem brincadeira, uma vez eu tava na Smart Fit, até falar o nome. 6 meninas fizeram, acertei as 6. Veio a primeira. Aí pegou o colchão, falei, vai lá fazer. Foi. Pegou o colchão, vai lá fazer. Foi. Pegou o colchão, vai lá fazer. Foi. Cara, foi assim. A minha aluna tava falando, cara, Carlos, isso... Meu Deus, isso é ridículo, cara. Tu vê como é que as pessoas seguem roboticamente o que o blogueiro faz, blogueiro leigo, que é uma menina que treina, que tem corpão, elas seguem achando que vão ficar com aquele corpão. Cara, aquela coisa endêmica. Eu falei, não é possível. Será que essa academia tem algum professor passando essa sequência? Ele que viu, ele que tá influenciando? Poderia ser, mas eu acho que não. Rodei outras academias e vi a mesma sequência, mesmíssima sequência, mesma faixa etária, mesmas meninas com a mesma roupa. Eu falei, cara, olha que coisa incrível, né? E esse processo memético acontece no nosso meio também. Um desses aí, que é muito famoso no nosso meio, né? O grupo deles, eles falam as coisas, as pessoas repetem isso automaticamente sem refletir e acham que estão fazendo a melhor coisa do mundo. Tu vê que esse processo memético em pessoas, ainda mais jovens, né? Que tem menos miolos na cabeça, como diria o Aristóteles, né? Que a juventude é a doença da alma e a velhice é a doença do corpo. Como diria o Nelson Rodrigues também, né? Dê um conselho aos jovens: envelheçam. Envelheçam o mais rápido possível. Todos nós fazemos merda, né? É um remédio. Então, a gente via essa sequência
A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa acontecendo. A gente vê, cara, realmente, cara, essas pessoas têm muito poder. A gente vê as blogueiras vendendo produtos, vendendo coisas. E fala, cadê possível que essa blogueira tá mostrando? Olha, gente, é possível que, caraca, ela tá fazendo... Eu vou comprar porque ela falou. Pô, não é possível. Aliás, eu compro muito livro porque blogueiro... Tá querendo colocar todo mundo na cama dela. Exatamente. Né? E consegue. E aí as pessoas vão se mutilando ou se alongando para poder se alongando. Sim, exatamente, é. Então são menores. São menores. Aí eu tava falando com a minha aluna, cara, mas por que isso é ruim? Falei, assim, a guia é uma hipótese minha. Falei, cara, alongamento é um estímulo inibitório do ponto de vista neural. Se você entrar numa posição de alongamento, essas meninas procuram estética. Elas procuram pegar cargas para ficar esteticamente bonitas. Isso aí não tem como negar. Não é reabilitação, não é nada disso. Elas querem ficar bonitas. Então, porque essa blogueira eu já vi mais de uma, elas são bonitas, né? Então elas chegam a fazer. Eu falei, o alongamento é um estímulo inibitório. Se a menina quer treinar glúteo, quer treinar quadríceps, e ela chegar a fazer um alongamento forte naquela estrutura, tanto que a força diminui, né? O último artigo que eu li, que foi muito tempo, era em torno de 15% da força máxima. Então, é uma inibição por vias neurais. Não estou nem falando por vias estruturais, porque também o nervo é uma estrutura. Mas, pelo estímulo neural, é inibitório. Então, você chegar com uma menina que quer treinar pesado, quer treinar forte, do ponto de vista estético, você fazer um alongamento forte nela, você vai inibi-la para realizar os treinos de força. Vai diminuir a força e talvez, possivelmente, pode haver, aí, hipoteticamente, uma sobrecarga nos tecidos passivos. Se a musculatura for inibida em algum nível, é possível que haja mais sobrecarga nas estruturas passivas. Ligamentos, cartilagens, etc. Possivelmente, né? Hipoteticamente. Então, isso agora, você fazer uma mobilização dinâmica seria diferente. Que aí você começa a estimular a estrutura, avisa ao cérebro que você vai realizar movimento numa determinada amplitude, não vê mal. Mas o alongamento em si antes, eu imagino que não seja a melhor coisa, não era uma estratégia que eu adotaria. Então, eu acho que não é a melhor forma de orientar as pessoas, né? É uma coisa que eu não faria. Mas, Amoroso, você, assim, foi até para quem não sabia disso que você está falando, até uma atualização, né? Você deu uma mini aula aí. Mas eu acho que, por exemplo, essas meninas, essas blogueiras, elas não estão nem um pouco preocupadas com essas questões técnicas. Então, o que acontece muitas vezes, né? Que eu observo? Elas fazem o alongamento, aí fazem a musculação, aí fazem, sei lá, uma dança de tecido, um negócio daquele do poste, ficam se pendurando no poste, descendo, é polidense, eu acho o nome. Faz um monte de coisa. Aí elas têm um resultado, porque aí é salado o dia inteiro, alimentação. Então, assim, o alongamento vira acaba sendo assim, um nada no meio da coisa toda. Então, a gente não sabe nem se é bom para ela, nem ela sabe se é bom, se não é. Se o resultado dela, né, o que influencia mais, se é o polidense, entendeu? Faz uma salada, cara. E não estão nem aí, pô. E a gente acompanha a educação física já há algum tempo e a gente sabe que tem várias coisas que são cíclicas, né? Que vão, assim, por exemplo, o crossfit, todas essas atividades relacionadas, na década de 90, era tido como um treinamento militar, uma coisa, né, que ninguém... agachamento, tinha vários tabus. E hoje em dia, então, assim, a coisa vai... Aí vem pilates no meio, vem não sei o quê, aí vem spinning, umas ficam, outras ganham força, e vai girando. Antigamente tinha aquele Body Combat, que era um sucesso no Rio, galera. Aí caiu, sumiu, agora tá voltando. A galera volta... Tá voltando, eu não sabia disso não. Mas tem umas coisas que ficam, tem umas coisas que são consistentes, que tem um efeito legal. Exatamente, mas tem as pessoas que a gente está falando, quando o Amoroso falou das blogueiras, tem as pessoas que elas vão surfando nessas ondas de modismo. Que não que dentro do modismo não tenha coisas boas, coisas que vão ficar. Mas a galera vai ficar assim, ó, vai ficar, pô, agora é o crossfit, agora é o sei o quê. E muitos profissionais, é o que eu falo às vezes, né? Eles ficam... exatamente, eles vão junto. A gente tem que passar aqui, Eles vão junto e vestem uma camisa, por exemplo. Aí foi a época do Pilates, eu acompanhei também para a questão da fisioterapia, assim, pô, todo mundo era Pilates. O Pilates ficou? Ficou. É consagrado, mas aí a coisa foi... A popularidade desceu bastante também. Para outras coisas. E para o profissional, porque eu acho isso ruim, eu falo na fisioterapia, assim, você faz um monte de curso, mas de repente você é osteopata. Aí tudo que você pega na sua mão, você vai por vias da osteopatia.
né? Você sempre na educação física também acontece. O cara é o próprio do exemplo do CrossFit. Aí, de repente, você tem todo o seu trabalho. De repente, você faz um curso de CrossFit. Segunda-feira, tua aula passa a ser só de CrossFit. Exclui o resto Exclui todo. o resto. Mas você falou um negócio aí, Gulu, em relação à moda, que eu acho que é muito importante reforçar. Que nem tudo que é bom vai virar moda. Mas nem tudo que vira moda é ruim. Sim, Sim. sim. Eu acho Porque que eu tentei a deixar palavra... isso... Não, eu sei que eu só estou reforçando. Ah, É que a palavra moda, em si, ela não tem um juízo de valor. Você não pode valorar só porque é moda e já partir do princípio que é sim. moda é ruim. Só para reforçar a gente mesmo. fala... Acho que Você não tinha trouxe a moda... sua aguinha mágica, Não não? trouxe, não, mas Então daqui vou a pegar água para o senhor. Pode Você ser, vai porque deixar- também daqui a pouco, né? Porque eu vejo assim como moda é uma questão que assim que Parece que sempre é ruim também. não É ruim, é, né? não é ruim, mas moda é uma questão de ser assim, de estar em voga, Sim. entendeu? Tá em voga, não é, e não tem um uso, pô, isso aqui é muito bom, muito ruim, não, tá em voga, tá todo mundo falando disso, tem as pessoas que estão gostando, até ajuda a entrar na moda as pessoas que criticam, porque põe holofote. Então, tá em moda, as pessoas estão falando bem, estão falando mal e tá rodando. Só que as coisas voltam, né? Às vezes não vou, da moda agora eu não vou lembrar, mas às vezes uma coisa que foi usada na década de 80 passou da moda e voltou. A pochete, será que a pochete pode dar essa... Há pouco tempo atrás voltou a pochete. A galera usava no Na ombro. década de 80 a galera usava no ombro, na cintura, aí aquilo virou cafona, verdade seja dita, Sim. virou cafona, e daqui a pouco aí começa a voltar, e volta umas bolsinhas um pouco diferentes, mas o mesmo sentido. Sim. Como diz um conhecido meu, né? A moda é sempre criticar a moda. Exatamente. A gente acaba sendo criticando. E é uma coisa, parece dialética, né? É difícil a galera criar uma coisa nova que destoe muito. Então ela vai descobrindo a coisa e vai voltando. Só Então, com uma roupagem diferente, né? Então, dialeticamente seria a questão da moda, trabalhar seria isso, fazer questão da moda em qualquer circunstância, né? Você fala assim, pô, na década de 80 a moda, vamos supor, na educação física era isso. Pô, o que tem de legal? O que ficou? E como é que foi indo? Até a gente já conversou sobre isso, de fazer um histórico da educação física, de sim. falar, né, pô, isso é legal pra caramba, fazer os mitos, o que foi, né? Cara, o cara que é bom pra caramba disso, dessa história, é o Marcelo Costa. Marcelinho, a gente podia convidá-lo um dia para vir aqui resenhar com a gente, para Pô, falar um isso é pouco da legal. história da educação É. física. Ele tem um conhecimento De como a coisa fora de evoluiu. série É. em relação a isso. Eu Vou falei com conversar ele com ele. no último simpósio da MUV, que ele foi meu professor, né? Foi meu Estácio, também. de fisioterapia. Ele dava lá Foi meu na educação física. Acho que era fisioterapia esportiva que ele dava. Ele é muito bom nessa parte histórica. Muito bom em muitas coisas, né? Um cara com conhecimento muito amplo, que pode agregar bastante aqui. Vamos trazê-lo como... Mas Está eu na acho- hora de ter os convidados. Então, mas eu acho que não fechando, né, mas complementando, acho que se você ficar alerta de que você, tentando enxergar a realidade, você mesmo pode acabar querendo mutilar alguma coisa para caber no teu raciocínio, só o fato de você, porque nós somos seres humanos, a gente vai acabar, a gente quer um objetivo de um conhecimento ali, mas se a gente estiver ligado, nos policiando, acho que esse é o caminho para você, que a gente vai acabar fazendo isso e, estando alerta, você pode você mesmo detectar, Na medida do possível, na medida do possível. acho que Porque, partir do entendimento que somos enviesados por natureza. exatamente. Difícil de se livrar 100%, Exatamente. mas tentar estar atento a isso para não ficar 100% contaminado por esse viés. Só que como a gente é apaixonado pelo conhecimento, aí a gente coloca o conhecimento À frente. hierarquicamente à frente dos nossos vieses, das nossas sensações. Então, só que elas vão acontecer. Então, você vai ali tentando e caramba. Quanto mais você faz, né? Como tudo na vida, quanto mais você faz, mais você fica treinado Isso. e mais facilmente você detecta em você e nos outros também. Essa capacidade de treinar, de entender as coisas como treinamento é muito importante. Por isso que tem um capítulo lá do livro do Gary Taubes que eu gosto pra caramba, se eu não me engano é o capítulo 12, que é um capítulo que basicamente ele fala sobre educação, porque ele fala que você vai errar, você vai escorregar, que está falando da dieta cetogênica. E eu acho que vale para qualquer coisa.
tanto do ponto de vista da estratégia alimentar, como do ponto de vista da estratégia de atividade física e outras coisas que você vai fazer na vida, porque no final das contas é o que você acabou de falar, Gulo. Só estou mais uma vez reforçando o que você falou. E ele fala bem demais, você vai começar e vai ter que aprender a essa nova maneira de vida. Aí estamos falando de estilo de vida. E não vai ser fácil. Então, a questão de lidar com o próprio viés e não virar um procrusto, é procusto, né? Procrusto. Procrusto. É a CRI. CRU. Crusto. Eu tô falando procrusto, agora eu fiquei na dúvida. É A gente lê o negócio várias vezes e quando você vai falar, de repente foge. Que maluquice, né? O nome, né? É o nome não ajuda, né? O nome não ajuda. Agora, reforçando isso que eu falei, que você falou, que se a gente lembrar que todo o nosso conhecimento, a gente, em primeira mão, são através dos sentidos, né? Você está olhando alguma coisa, você vai ver, e de cara você vai gostar ou não, aquilo vai te trazer uma repulsa ou não. Então, é normal que a emoção venha, tem primeiro, normal não, né? Sempre vem por causa dos sentidos. Então, você tem que estar preparado para saber que as suas primeiras sensações são dos sentidos, depois do intelecto. Então, daí você já... Porque você está querendo uma coisa, a coisa... Pô, não gostei. A tua natureza vai te empurrar para o teu conforto e para você ir para aquele não gostei. Só que aí você tem que parar e usar o teu intelecto, né? Tá lá na assinatura, na primeira aula, para você... É o que o Kellerman chama de sistema 1 e sistema 2. Né? O sistema 1 é aquele mais... Mas eu reciclo Aristóteles. Muita gente reciclou ele. Pô, dezenas de pessoas. Ele e outros, né? Ele ganhou um prêmio Nobel e eu acho que passa muito por esse trabalho dele. Não há nada no nosso intelecto que não tenha passado pelos nossos sentidos. Essa é a... E daí depois você tem a capacidade... É porque a frase assim, tem assim, não há nada que esteja no seu intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Porque ou você escuta, ou você lê, ou você olha. Então, assim, primeira coisa, sentidos. Aí, se você souber disso, você já fica atento para você não ser levado pelo sentido o tempo todo. Lembrando que o sentido não é necessariamente a emoção. E que a emoção não é necessariamente antagonista da razão. Exatamente. Já falamos disso em outros episódios, acho que a gente não vai entrar. Eu falei também disso... aí eu vou fazer o jabá aqui do segundo, eu começo. No módulo de apetite, que é um módulo que virou um curso só sobre apetite, não vai parar de crescer, que eu já tenho aulas programadas para colocar lá. Eu falo sobre essa questão do antagonismo, do não antagonismo, emoção, razão, mas de quanto a gente pode ser vítima da emoção, se a gente achar que ela de fato é quem nos domina. Pelo contrário, não a emoção e a razão andam juntas. Não é minha opinião. Né? Eu falei lá, eu citei os autores, e não vou entrar nessa seara aqui, não. Como nós já fomos em muitas modas, né? Já embarcamos em muitas modas e coisas que duraram e não duraram. Eu mesmo, na minha vida de estudos, eu já fui tudo quanto é coisa, até ler tanta coisa sobre as mais diversas áreas, que agora eu sou uma coisa só e já tô assim... durante um tempo. Mas durante um curto espaço de tempo, eu já fui tudo quanto é viés religioso, político, já passei em tudo até parar no ponto. Então, é o que o Leibniz falava, né? Acredite em tudo que você leia, né? Leia como se você fosse crer naquilo, né? Peito aberto, coração aberto. E entrar na leitura assim... É difícil, né? Não significa que no final você não vai parar para digerir. Esse é porque senão você entra... Assim, já vou ler esse assunto aqui, você entra com a resistência já pronta, você não absorve, aí se tiver alguma coisa lá que possa dar uma mudada, o teu viés já travou, você já não vai absorver aquele conteúdo. É uma ingenuidade consciente. Isso, uma ingenuidade, bom, Gulo, gostei disso, uma ingenuidade consciente, perfeito. E na educação física não é diferente, né? Em tudo quanto é moda que já chegou, cursos... E tudo quanto é tipo de coisa, eu já acreditei em tudo, já apliquei tudo que eu vi, já apliquei muitas das coisas, já achei que aquilo, se não era verdade, era muito próximo à verdade,
e já vi que não era bem assim várias vezes. Então, como diz a educação clássica, o ideal é que você tenha um mestre para te guiar. Você elenque um mestre e ele vai te guiar. E um cara que já teve experiência, já passou por muita coisa, já leu muita coisa, e que seja um verdadeiro mestre, né? Tem erudição. Então, talvez um dos nossos papéis seja esse, né? Como ele já passou por muita coisa, já fez muita coisa, apesar da minha pouca idade, eu já li tudo quanto é coisa, já fiz muita coisa, né? Tô na pista aí desde os 14 anos. Então, talvez eu tenha um pouquinho, né, de capacidade de ajudar a guiar outras pessoas, né? Como você acrescenta uma bagagem de leitura muito diferente, uma bagagem de leitura técnica de bom volume e uma bagagem de leitura não técnica de uma diversidade diferente do que você encontra por aí quando as pessoas vão procurar assuntos diversos para estudar que vão além da parte técnica da educação física, fatalmente você vai observar que elas caem em gestão e marketing. E você foi para um outro caminho, que é um caminho mais da educação mesmo tradicional e da filosofia, que traz, juntando a sua experiência prática, que não é pouca, traz realmente uma bagagem que o gabarita, na minha visão, a ser um mentor, ter a capacidade de mentorar algumas pessoas. Eu vejo vocês dois aí com essa total capacidade. Não tem nenhuma dúvida disso. E vamos dar mais exemplos. Sim. Eu ia justamente pegar Vamos procrustar. Exatamente. Que eu acho que o exemplo que eu vou dar, acho que o Alan também percorreu, acho não, tenho certeza, e acho que o Moroso também, muita gente, né? Que no começo da nossa recém-formado, a gente era muito cientificista, né? Sim. Mecanicista, né? Pô. Então, a gente, na verdade, então o que a gente fazia? A gente lia artigo, e quando a gente resolvia um problema, a gente queria que tudo coubesse ali na nossa cama. Então, eu fiz isso, assim, sei lá, acho que 10 anos, os primeiros 10 anos da minha profissão, eu fiz isso. E aí, quando as coisas não davam certo, para eu poder caber na minha cama, o que a gente fazia? Lia um artigo, não, o joelho não melhorou porque acho que eu não acertei no ângulo. E eu não achei um artigo que... e aí mudava, aí você achava outro artigo, então agora eu mudei, então não vou fazer mais extensor, agora eu vou fazer o leg, fazer a cadeia fechada. E aí você ficava trocando, mas dentro daquele universo. Né? A gente vivia dentro daquele universo, totalmente... Preso no bio? Totalmente preso no bio. Então, é isso, acho que esse exemplo, né, Alan? Acho que foi o teu também total, né? Meu total. Eu saí bio incomodado, mas bio. E olha como nosso raciocínio na época era bem embasado, que a gente estava lendo os melhores artigos, era lógico, né? Tava tudo certo. Só que a nossa realidade estava mutilada. Mas aí você vê como é que... Pô, e o episódio anterior, eu acho que é um episódio que... Foi a segunda vez que a gente falou de educação. No episódio... em 2023 falamos 2 vezes sobre educação, e eu acho que nós precisamos voltar. Porque quanto da falha da educação você encontra sem fim. Atemporal. E o que eu falo, eu acabei... Tem pouco tempo que eu dei uma aula no MBA de gestão para falar sobre a logística de equipamento, a gestão de equipamentos dentro de uma empresa de fitness e a formação do time que vai cuidar dessa história aí que vai fazer essa gestão, não só você entender a logística, a manutenção, como faz a especificação, mas também, e aí, como é que eu vou montar o time? Uma parte de gestão de pessoas no final. Eu falei lá de liderança, e eu sempre toco nesse ponto, nessa aula, e todas as vezes que eu falo sobre liderança, sobre lidar com pessoas, gestão de pessoas, que é a reeducação. Porque eu digo que, aí eu me dou como exemplo, que eu precisei me reeducar. E é mesmo. É quase que partir do zero. Olhar a cagada que foi feita lá atrás, porque foi cagada. Que é cagado. É cagada. Ser bem franco aqui, sem meias palavras. Uma educação toda cagada. A formal de escola, toda cagada. Aí, a da faculdade, semi-cagada. Porque pelo menos a faculdade, a parte técnica que você precisa, ela razoavelmente, ela vem. Mas você tem que buscar muito, mas a base vem. Então, baseado nisso, de uma educação cagada, eu precisei, talvez,
Eu não sei. Eu precisei me reeducar. E hoje eu me considero no processo de educação daquele início que eu fiz lá atrás do re. E aí não acaba nunca mais. Também isso não acaba, só vai acabar quando eu morrer. Mas esse ponto, por isso a gente vai precisar voltar. E eu acho que todo mundo devia ter um pouquinho, pessoal que está escutando a gente aqui, voltar ao pensamento um pouquinho do reeducar. E aí esse reeducar, efetivamente, aí agora é um jabá com muita, assim, propriedade na minha visão. A nossa assinatura, Metamorfoses, ela é uma base excelente para o começo de uma reeducação. É a única base na ciência do movimento. Talvez no mundo. Talvez no mundo. Tem, né? Assim, como os autores dos artigos, eles tomam o cuidado, que eu acho muito importante dizer sempre, até onde nós sabemos, é a única que existe, porque a gente não consegue saber tudo. Sim. E eu acredito que em breve surjam outras, mas no momento que a gente grava isso aqui, até onde nós sabemos, a única que tem, então, um processo de reeducação, uma oportunidade de começar a se reeducar, para não ser vítima do Procrusto. Exatamente. E não se tornar um. Também não se tornar um. Sim. E nesse processo que eu estava dizendo de estudar várias coisas e acabar depois entrando no estado estável, eu acho que na educação física eu entrei nesse estado estável há um tempo, porque você olha o que alguns estudiosos chamam de status questiones, né? Você quer entender uma coisa e você vê como é que está o status questiones da coisa. Separa a bibliografia, tenta entender o que está em voga e, apesar de você não conseguir ler essa bibliografia toda, foi uma coisa que eu fiz, eu separei muita bibliografia. Que é inabarcável, né? Exato, é inabarcável. Você vai cotejando ali e depois você vai conseguindo experiência dentro da própria bibliografia, vai vendo coisa que não precisa, vai tentando ir nas fontes primárias do autor que escreveu isso, né? Não é a fonte primária documental, como é na história e tudo, mas é a fonte que o próprio autor escreveu, não que falaram do autor, depois você vai mais à frente. E daí eu passei em muitos métodos. Passei no Síndrome Cruzada do Janda, passei no método da Shirley Sherman, passei no DNS, passei no FMS, passei naquele Kinetic. Esqueci o nome do cara, que é até o Woodstock. Eu sei quem você tá falando, esqueci o nome do método. Tem também uma sigla, que o cara é David Woodstock, eu acho, se não me engano. Daqui a pouco eu lembro. Neurokinetic Therapy. Não, segue. Tu sabe o que é, né? Segue, gente. Então eu passei por tudo isso e toda vez que eu caía nesse cara, eu falei, caraca, eu acho que agora eu encontrei o que eu tava procurando. Aí depois eu olhava as críticas. Falei, caraca, mas não é bem assim, realmente tem lacuna. Ia pro outro. Falei, realmente é... E eu falei, cara, isso tudo são só métodos, eu preciso saber o fundamento dos métodos para quando olhar os métodos, retirar o que me serve. Que sempre tem alguma coisa para se retirar o que serve e muita coisa que não serve. Então, eu consegui, depois disso tudo, entender o fundamento, o que a gente poderia ver em relação ao movimento humano e olhar todas essas técnicas, todos esses métodos e retirar o que pode me fortalecer o fundamento. Por exemplo, síndrome cruzada. Eu falei, caraca, todo mundo tem a postura swayback. Já ouviram falar disso? Postura swayback? Não. Acho que eu vou levantar para mostrar, né? Porque não vai dar para explicar. É essa postura aqui. A câmera tá ali, você tem que chegar pra close. Uau. Assim, ó, essa postura, que é a postura moderna, né? Ombros protusos, peitoral pra dentro, né? Cifose estrutural ou constituída, pelve à frente, glúteo introjetado e assim vai. Não, aliás, pelve em antiversão, né? Glúteo pra fora, mas a pelve anteriorizada. Esse tipo de coisa, né? Então, isso, eu de estudar, achei, a tal da postura swayback é a postura moderna. O que é essa postura swayback, né? Fui ver. Aí eu caí na síndrome cruzada do Janda, né? Síndrome cruzada superior, síndrome cruzada inferior. Tem cara que ainda fala isso no simpósio como se fosse verdade. Caraca, vou mostrar isso aqui, acontece com todo mundo. Aí fala, pô, mas realmente isso é um padrão, cara. Muita gente é assim. E o padrão, por exemplo... depois eu falo, porque senão eu vou trepando tudo, é brabo. Eu vi, pô, isso é muito comum, é muito costumado. A gente vê muitas pessoas assim, né?
Falei, por que então o sujeito fica como protuso, fica com a pelve à frente, a cabeça em antiversão? Tem que ter um motivo. Talvez seja essa explicação do Janda. Que é uma explicação plausível. Não é uma explicação absurda. É plausível, é verossímil. Fica ali no discurso... Retórico. É retórico. Certo ponto dialético, né? Porque ele pegou muitos pacientes, começou a observar a profusão dessas posturas e tentou sintetizar uma hipótese. Só que ele apresentava aquilo como se fosse a coisa, mas não é. A hipótese ela é legal, tem que testar, né? Então eu falei, o que tem de forte, o que tem de fraco, que é o que ele botava, né? Weak e strong, né? O peitoral tava forte, porque tracionava em rotação interna e protrusão de ombro, né? Puxava a escápula à frente, peitoral menor fazia uma protração e slide superior. E a parte posterior, que faz a rotação externa e faz adução e depressão, estaria fraca. Isso aí todos vocês sabem, com certeza. E na pelve, na parte de baixo da pelve, era o reto femoral. O reto femoral estava forte, tracionava a pelve em antiversão, junto com o ilho-psoas. Posterior fraco. O glúteo fraco, né? Porque ele era movimento volante da pelve. Posterior fraca, que era tracionada. E era mais ou menos isso. Abdômen fraco, né? Porque não conseguia tracionar a pelve anteriormente para poder realinhá-la. E musculaturas eretoras da espinha fortes, porque ajudavam o volante da pelve a tracionar superiormente. Falei, cara, a explicação anatômica e estrutural tá bonita. Pô, eu caí nisso, recém-formado, taradão em ler artigos, em procurar a resposta das coisas dentro da ciência. Porque o método da ciência, para mim, era absoluto, inigualável. Agora, eu tenho que achar dentro da ciência a verdade. Fora dela não tem verdade. Era o que a gente pensava antes. Caí nessa. Chegava aluno, não, você tá com a síndrome cruzada superior, porque a gente tem que fortalecer aqui. Ô, amoroso, se eu não me engano, isso que você está falando, inclusive, enseja os protocolos criados lá pela NASM, que tem a publicação deles, que tem tudo isso aí que você está falando, tá lá. Você olha para cá e é tudo muito fechado, cara. E depois bem lógico. Você pega o Michael Boyle, que vai, aí tenta dar uma avançada, ele pega o Gray Cook e o, se não me engano, é Gary Gray. Caraca, que do FMS, né? É o Gray Cook do FMS, um outro cara, um japonês. que era o fisioterapeuta também. Aí vem para as questões fixas da lombar, saem um pouquinho dessa questão cruzada, mas mantém lá a questão de fortalecer o glúteo. Exatamente. Aí entra com a mobilidade, enfim. Isso ainda é atuada da educação física. Isso que eu ia te perguntar agora. Tem algumas coisas, eu ia perguntar a opinião de vocês, na verdade. Parece que tem algumas coisas, não sei se vocês veem isso no dia a dia, eu ainda vejo no meu, que não foram para frente, continuam paradas ali. Não refletiram sobre isso que você está falando de maneira crítica, ainda é tratado, entre aspas aqui, uma grande proporção da educação física como verdade. E aí, eu acho que a galera que tem a capacidade, e a gente tem que tomar cuidado para não fazer o mesmo, eu acho isso, a galera que tem a capacidade de contrapor com argumentos inteligentes essas condutas, o faz só de maneira, na minha visão, o termo não seria nem agressivo, mas de maneira tão pejorativa e tão desdenhosa que gera mais resistência do que aderência. E aí você joga a água suja, joga o bebê fora junto. Porque você vai ter coisas ali que você... Cara, claro. Deixa eu olhar aqui, pode ser que esteja acontecendo. Vou usar esse raciocínio e agregar a essa nova maneira de ver. E você começa aquela história de ter a caixa de ferramentas mais rica. Mas a gente entra na educação física é porque a gente está falando de educação física. Mas, em geral, nas excludências mútuas. Para entrar A, tem que sair B. Não tem alfabeto, não vai formar alfabeto nunca essa porra, se continuar desse jeito. Porque você não vai de A, porque não vai sair nunca. Porque é A. A não é A, é B. Aí então exclui o A. Eu começo o alfabeto, começa no B. Não, e B, e C, e D, mas para chegar no D, exclui A, exclui B, exclui C. E o alfabeto não se cria, e você não cresce, a gente deixa de crescer. E vira sempre briga, até porque isso dá uma certa audiência, e nesse ponto eu até entendo os caras que eles querem
crescer dessa maneira, tá tudo bem, cada um faz da maneira que quiser. E eu só acho que quando a pessoa quer realmente contribuir e provocar uma mudança de comportamento, ela precisa ser mais agregadora e menos exclusiva. Ou seja, eu descobri agora, esta aqui é a nova... Eu não vou citar, não, porque eu acho que fica... Eu entro no mesmo erro, incorro no mesmo erro se eu começar a citar. Sim. Vou criar resistência até a coisa que é boa, mas que às vezes é tratada de maneira ruim. Ó, aqui está a verdade. A verdade está... É igual fica Mas aí religião. o método... Fica briga de religião, com todo respeito. Não, mas a briga de religião acontece. Porque, cara, a verdade está nessa aqui. Na verdade está naquela ali. Vira briga de religião, de política, De de time, futebol, exatamente. Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, Grêmio. Vira isso. Então, vou pegar um gancho desse nosso episódio, né, da gente se policiar e não se enviesar demais, com a questão que a gente já falou em algum episódio aqui sobre a questão da heurística. Então, para a gente raciocinar, o professor e a gente na vida, nós somos sempre 3 personagens. Aquele que planeja, né, o que você falou da caixa de ferramenta. Eu estou lá com o meu aluno, então eu planejei tal ação. Então, um personagem seria o roteirista, vamos dizer assim. O outro, segundo, é que vai executar. Você planejou, você vai executar. Né? E aquela ação vai gerar alguma situação diferente. E você vai ser um terceiro, que você vai julgar aquilo que você fez. Então, se você não tiver, pelo menos se você estiver preocupado com seu viés, você vai poder ser um melhor roteirista, um melhor executante, um melhor personagem e um melhor juiz, que vai julgar a tua própria ação. Então, eu acho que você, tendo esse cuidado de estar ligado com o seu viés e fazendo isso, porque, Alan, quando você veio para cá, o que você fez? Você se programou em vir para cá gravar. Agora você está gravando, quando você chegar em casa, você vai refletir normalmente, né? A gente faz isso, como é que foi a gravação. Então, toda hora você passa por esses 3 personagens. Agora, se você estiver contaminado, com o seu viés fechado, esses 3 personagens vão render pouco e o resultado tende a ser pior. Vou refletir e provavelmente vou ficar puto com algumas coisas que eu falei que não ficaram claras o suficiente. Ou, às vezes, Alan, não, olha só. Mas vou assistir para ver onde eu errei. Também, mas o que acontece? Se você estiver enviesado, às vezes, na sua reflexão, você vai encobrir tudo aquilo que você deveria ver. Sim, perfeito. Entendeu? Isso e se você estiver enviesado, na hora do teu roteiro, o que você for fazer, você vai pegar aquela caixa de ferramenta, que às vezes você pode ter ou não ter, mas você vai pegar sempre a mesma ferramenta. Você está enviesado com aquela ferramenta, que era o modelo que você estava falando. E quando você vai executar, você também vai executar enviesado. Então... falando em planejamento, tem que planejar a minha vinda aqui, tem que planejar a sua vinda, dar um trabalho desgraçado, sujeito para pegar a porra de uma agenda. Né? O Pablo já sabe quando é que... Eu venho aqui sozinho, pego meu carro, venho aqui, estaciono. Qual é a tua função da minha vinda aqui? Não, senão as pessoas vão pensar que você me pega no colo. Mas já, assim, no sentido metafórico, é exatamente esta porra que eu tenho que fazer. Eu criei um grupo de agenda. Aí o grupo ficou... Não existe o grupo, mano. Tu vê como é que é? O cara criou o grupo de agenda. Que merda, porque ele não consegue se organizar. Eu falei, agora eu vou contribuir com o negócio. Criou o grupo pra gente lembrar, pra nós lembrarmos. Não, era pra ter um grupo não poluído. Pra ele. Você entraria lá no grupo e fala assim... grupo não poluído pra ele poder lembrar, porque ele não consegue lidar com as informações que tem no grupo. Serve pra porra nenhuma a agenda que o cara tem na merda do celular. Não sei pra que porra, compra. Você procura aquele celular. Lembra, tinha um Nokia antigão, que só dava pra ligação e tinha o jogo da cobrinha. Tem aluno meu que tem. Ele só compra isso, renova isso. E eram 100 números apenas você podia botar na agenda. Isso aí, cara. Na hora da agenda, esse aí é o seu. Pra digitar o C, né, eram 3 vezes, né? Era o ABC na mesma terra. Isso aí você tá perdendo dinheiro comprando celular, essas porras de Samsung, iPhone. Pelo amor de Deus, não usa nem porra, ainda tem eu que lembrar. Hoje eu tinha que mandar mensagem. Você lembra qual é o horário? O aplicativo de banco, Instagram. Puta que pariu. De que a gente tava falando?
O Gulu tava Eu falando. acabei de falar do negócio da heurística dos... É, da Galera, heurística dos sujeitos. só avisar, é sempre bom avisar. Que a primeira vez, eu e o Gulu, a gente faz essa porra o tempo todo, que quem não tá acostumado... A gente tá light aqui, né, Gulu? Pra não... Quem não tá acostumado, acho que o Amoroso é a primeira vez no grupo que a gente fez isso, o Amoroso ficou assim, pô, os caras tão brigando. Mas é pura sacanagem, é pura brincadeira o tempo todo. Muito Mas tempo eu não... É muito tempo de amizade. Convivência. E a gente não consegue se relacionar de maneira cordial. O dia que eu precisei que o Gulu é fisioterapeuta, eu precisei que o Gulu atendesse um aluno meu, e eu falei pro meu aluno, eu vou ligar logo para ele aqui, para não... Porque eu mandei mensagem pro Gulu, ele não me respondeu. Não, então deixa eu falar com ele aqui. Ô filho da puta! Quando eu comecei assim, eu comecei no áudio assim... Tá de sacanagem comigo, eu te indico o cara, e você não consegue nem responder a porra. E ele olhando pra mim assim, não, Alan, não, calma, tá tudo bem. É que ele não sabia que tava tudo bem. Tá? Depois eu expliquei pra ele, obviamente, não, tá tudo bem aqui também. É assim de qualquer jeito, mesmo que ele tivesse respondido, eu ia falar do mesmo jeito. Se não tem um xingamento no nosso áudio, a gente fala assim, cara, acho que o Alan tá meio bolado comigo. É, ao contrário. Falou muito sério, muito calmo. Precisa fazer isso, eu falei, cara, tá bolado. Xingar. E vocês veem que eu não costumo fazer isso, porque eu tenho que respeitar os idosos, né? Eu sou número baixo, então eu tenho que abaixar a cabeça. Eles podem me xingar, eu não posso xingá-los. Você tem que fica respeitar os ali velhinhos. Fica no grupo quietinho, tá respeitar bom. os velhinhos. Senhor filho da puta. Vem cá, e aí? Volta agora como passou. Dá pra continuar aí um pouquinho. Tem filósofos aí que dizem que... Um filósofo, né? Que diz que a cultura, ela vai formando, de um jeito ou de outro, ela vai formando camadas na nossa personalidade. E essas camadas vão evoluindo e vão fazendo o seu eu. Tem um momento que essas camadas te transformam numa pessoa que não era você. Sim. E que você acaba virando um ator na vida. Você age de forma artificial e você não é você. Você vira um ator. E é muito curioso, que eu imagino que vocês que estejam vendo, o Gulu também aqui, que vem pessoas que falam, cara, essa pessoa tá sendo... Você tem pra si que essa pessoa tá sendo artificial. Ela tá forçando, não está sendo ela. Qual filósofo você tá falando? Ah, o filósofo é muito famoso. Não, porque eu vou falar de um, só pra saber se é o mesmo. É possível que seja mesmo. Sartre? Não. Não? Porque o Sartre falava que o cara o garçom da cafeteria, que qualquer pessoa que entrasse lá para trabalhar, que ele se transformava num... Ele fazia os gestos, tem todo um gestual, um vocabulário de garçom de cafeteria. Entendeu? Ele pegava aquilo, ele incorporava aquilo. Todo mundo que chegava novo lá, ele incorporava aquilo na personalidade, uma camada, como você estava falando. Recebi o santo do garçom. Fala que é igual os soldados do BOP, né? Por exemplo... Quando eles botam o uniforme do caveira... exatamente. Uau, vira... Exatamente. Surfista, né? Você vê os surfistas falando, eles têm um vocabulário, que tem uma camada de cultura ali, jogador de futebol, enfim, todo lugar. Sim. Tem essa camada. Tem uma historinha para depois continuar do ponto de vista da educação física, né? Eu estava lendo o livro há muitos anos, né, do BOP. Aí fala que tinha um soldado do BOP que estava num ônibus uma vez, a paisana, e o ônibus foi assaltado por 2 meliantes. Aí ele se antecipou, reagiu, matou os 2. Só que ele sofreu tanto psicologicamente que ele teve que dar baixa da polícia militar, porque ele não conseguiu conviver com aquilo, aquelas 2 mortes. Aí a galera, mas ele é soldado do BOP, ele já matou muita gente em incursão. Mas é porque com o uniforme, ele era o agente do Estado, o soldado do BOP, e fazia o dever. Só que ali no ônibus ele tava como ele. E realmente, cara, já matou muita gente no BOP. Só que ele matando ali em função do Estado... Ele tava sem aquela camada da cultura. Essa história é verídica. Interessante. Aí essas camadas da cultura que... Então, o negócio era o seguinte. Esse filósofo dizia que para você... Antes de você aprender filosofia, buscar a vida intelectual, você tem que fazer quase que um processo psicológico. Que a nossa cultura é tão ruim, é tão deturpada de várias coisas, né? É tão perpassada de várias coisas que fazem você virar um ator, né? Então você precisa fazer esse processo, né? Da amnese. Um dos processos do método filosófico é você justamente tirar essas camadas de cultura. Você saber... As confissões, tal qual Agostinho. Exatamente. Né? Você saber... não é bem retirar, né? Porque não tem como se retirar, mas você saber separar. E aí cai justamente no que a gente está falando. Porque a cultura, ela te leva para o viés. Então, se você sabe
o que é cultura em você e o que é você, né? Aí a coisa facilita, porque se for pensar bem, né? Acho que eu já falei também isso aqui num podcast. A gente vai gravando um podcast, né? A gente fica com medo. Mas, porra, você não escolheu o lugar que você nasceu, o pai, a mãe, a escola, enfim. Você começa a ter uma escolhazinha que, assim, o seu eu, né? Propriamente seu eu, com 18 anos, aí você vai escolher a tua faculdade, mas mesmo assim você já está muito enviesado, né? Você está 18 anos seguindo o roteiro de uma outra pessoa que não é você. Aí você vai, escolhe a faculdade, daqui a pouco, enfim. Por isso que o Alan estava falando ali, daquela coisa da reflexão de gestão. Chegar uma hora na tua vida adulta, você tem que parar e falar assim, caramba, o que é cultura e o que sou eu? Né? O que é dos outros e o que sou eu? Porque, às vezes o teu eu é pequenininho. Você foi tão influenciado pelo ambiente, pela cultura, que o teu eu é desse tamanho. Sim. É o que a galera fala, Meu mas... Deus, eu perdi até a concentração agora. Que isso? Eu tava nem esperando, cara. Eu tava esperando vocês terminarem o raciocínio ali. Porra, Peraí, deixa eu vir pra cá. Que isso? Porque ele não tá acostumado a beber. Ele Garoto. é garoto novo. O Pablo tá ali, tá com a dele ali. Um brinde. Ele é garoto novo. Garotinho. Galera, estamos chegando no fim do episódio, que é o primeiro episódio do ano. Da Margúria. Meu Deus. Porra, Graças à nossa... Aí tu aprendeu a gelar cerveja, hein? Graças à geladeira aqui, depois eu te explico o que acontece aqui, porque ajuda. Põe na gavetinha e Agradece deixa ao lá. essa só tem Fica aqui. no ponto, né? Isso é raro. Se um dia eu achar uma geladeira dessa, eu vou comprar essa geladeira, porque essa é da antiga. As velhinhas botaram. Mas você não se importa muito com esse negócio de cerveja quente gelar, você... Não, porque eu bebo, fica tudo na geladeira Pô, normal. me chamou, deixa eu contar a história rapidinho, 10 segundos, chamou, nem sabe isso. Conta. Vamos tomar cerveja? Vamos, sei o que. A Alan comprou, né, cara? Aí o Alan, eu gosto de cerveja gelada. Aí o Alan botou a cerveja em cima e a gente tava voltando, aquela coisa, muito tempo sem se falar, né? Ele botou a cerveja em cima da geladeira pra botar no freezer e começou a conversar comigo. E piriri, porra. Aí eu assim, caralho, quando é que tu vai botar essa porra dessa cerveja? Então eu nem consegui prestar atenção, né? É igual conversar com vontade de ir no banheiro, tu nem consegue... Essa aqui tem que estar geladinha, né? Mas aquelas lá... Não, a gente vai fazer um episódio com nível melhor aqui. Mas... Essa é refrescante. Essa é para refrescar e é para brindar, que é o primeiro episódio do ano, porque graças à nossa péssima organização, nós gravamos o último episódio do ano sem se tocar que estava fazendo o último episódio do ano para se despedir. É uma... Eu fiz a mesma coisa, cara, eu trouxe a Vanessa Burrain aqui, o episódio de despedida, e eu não lembro se eu me toquei de falar sobre. Aliás, um episódio espetacular. Acabei de escutar. Que acabei de ver. Tá demais, né? Tá muito bom. Tá demais, tá sensacional. Vai lá, os gafanhotos, pô, muito bom o gafanhoto. Sem sacanagem. Aí o cara debocha, mas adorou. Porra, mas muito deboche, bom o gafanhoto. Vai pra merda. É muito bom. O cara que escuta muito bom o gafanhoto. Aqui, porra, vou assistir episódio do gafanhoto. Porra, tá de sacanagem. Não, excelente. Espetacular. Muito bom. Então, galera, vamos fazer nosso... Agradecer quem escutou até aqui. Participa aqui do nosso brinde. Vamos fechar, porque a gente vai continuar o assunto no episódio do assinante. Esse mesmo assunto, tem muita coisa pra gente falar ainda aqui. Por hora, a gente se despede, aquele esquema de curtir, compartilhar e inscreva-te. Escreve-te. Feliz 2024. Um abraço. Valeu, Pablo. Valeu.